Rafa, eu vou voltar um pouco na sua primeira resposta. Você falou que quem te apresentou esse caminho foi um amigo, Um amigo. né? Como que foi essa relação com a família? A família teve um estranhamento? Eles já seguiam alguma linha A religiosa? minha A sua a minha família, família, a isso, minha teve família. algum estranhamento ou foi tranquilo? Ok. A minha família era assim, Ana, minha mãe, ela é nordestina, né, então ela vem do Nordeste para São Paulo, assim como a galera da geração anterior à minha, a geração dos meus pais, eles vêm do interior para buscar uma oportunidade em São Paulo, né. E minha mãe, quando chega em São Paulo, a minha mãe, ela conhece uma igreja também evangélica e ela começa a frequentar. Mas meu pai sempre teve muito preconceito, que é aquilo que eu falei, as pessoas têm preconceito com aquilo que Não elas não conhecem. conhecem. Isso. Então meu pai, ele tinha, por assim dizer, ele tinha um pezinho em religião de matrizes africanas, Tá. ele tinha um pezinho no centro espírita, ele tinha um pezinho no catolicismo, só não na igreja evangélica. E era onde minha mãe foi se enfiar, digamos assim. Então tinha aquelas paradas, sabe, assim, "Você tá indo fazer o que na igreja? Tá indo perder É. tempo, tá indo dar dinheiro pro pastor", essas coisas que a gente Uhum, conhece. Então minha mãe não aguentou essa pressão e parou de ir. tá. E eu sou o irmão mais velho, depois de mim tem mais 2, minha irmã do meio e meu irmão mais jovem. E aí, quando eu comecei a ir para a igreja com 13 anos, então eu era o único da minha casa que ia para a igreja. E isso ficou por um tempo, até que eu consegui levar minha irmã. A minha irmã também foi, também aceitou Jesus. Com o tempo, meu irmão foi, também aceitou Jesus. E minha mãe sempre trabalhou muito. Então, depois que passou essa fase mais difícil com meu pai, ela vai. Ela nunca frequentou, mas ela vai à igreja, ela simpatiza. Meu pai, no começo, ele pegou bastante no meu pé, ele não gostava dessa ideia, e ao mesmo tempo ele ficava feliz porque ele via que as pessoas com quem eu andava eram pessoas que tinham família, sabe? Eram pessoas que sempre, quando chegava em casa, eram sempre muito educadas com ele, com a minha mãe, com os meus irmãos. Então meu pai via que tinha uma diferença pela idade, né? Que geralmente a galera mais jovem tá Tem uma com expectativa diferente de isso, pensando comportamento, de né? repente em sair pra balada, beber, onde Uhum. começa a entrar bebida, cigarro. Pela idade, né, que eu tô Sim, falando, de sim. jovens, e os amigos que eu tinha que frequentavam a minha casa tinham uma outra ideia. Então meu pai, ao mesmo tempo que ele não gostava que eu estivesse dentro de um templo, de uma igreja evangélica, mas ele gostava das minhas amizades e com isso, acho que abriu uma porta, alguma coisa na mente dele, Uhum. que ele nunca proibiu, sabe. "Você vai pra onde?", Tá. "Eu vou pra igreja". "Ah, legal". Então nunca tive dificuldade com ele, só Uhum. no comecinho, depois foi muito Depois ele tranquilo. aceitou tranquilo. Quando foi para se batizar, como eu disse, como só eu na época frequentava a igreja, era cristão, foi engraçado, porque o pastor tinha que falar com os meus pais, porque eu era menor de idade, Uhum. né, tinha que ter autorização, e aí meus pais não iam lá, né, para que o pastor ensinasse, falava que tinha que fazer um curso, aí o pastor foi até a minha casa. Só que o pastor quando foi, meu pai ainda estava ainda naquela resistência, Hã. minha mãe na época trabalhava à noite, eu estudava à noite, eu e meus irmãos, e o pastor chegou lá para falar com meu pai. No dia meu pai estava um pouco alcoolizado e colocou o pastor para correr da escada com bicicleta, panela de pressão. Foi uma cena assim bem curiosa. Eu não vi, mas eu imagino, né? Foi muito curiosa. Mas passou essa fase, Sim, me batizei e aí já são já pouco, quase 20 anos de caminhada aí na sim. trilha.